Todos na presença do Senhor. A todos vocês que estão em casa também, Deus abençoe poderosamente, que ficarão aí aguardando até esse momento, né? Para estar acompanhando também, né? Glória a Deus. Pregação, acompanhando também uma mensagem de Deus, né? Da palavra em seu coração, na presença de Deus. Então é bênção. Glória a Jesus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nada casa na presença de Deus. Senhor Deus e querido Pai, graças damos por estarmos aqui na Tua presença, para honrar, louvar e bendizer o Teu santo nome. Abençoa poderosamente, Senhor, a todos que estão em casa, Senhor, oh meu Deus, a cada um que montou um altar em casa para estar buscando a Tua presença, meu Deus, toma nas Tuas mãos, abençoa poderosamente, abençoa no Senhor a cada um dos Teus filhos, aqueles, Senhor, que são um grau de risco também, pedimos a Ti, sustenta poderosamente, Senhor, e abençoa, dando as Tuas ricas bênçãos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, a todos que estão acompanhando essa live na Tua presença, Senhor. Abençoa os filhos, abençoa as famílias, abençoa os lares, toda essa enfermidade, Senhor, todo esse mal do coronavírus seja repreendido agora, em Teu nome, Jesus. Faça a Tua obra, entra com providência, cubra com o Teu sangue pelo Teu poder, não deixe os Teus filhos, Senhor, perderem o emprego, não deixe os Teus filhos, Senhor, passar necessidade, mas toma nas Tuas mãos e abençoa poderosamente pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. É o que nós pedimos, cremos, confiamos, Te agradecemos, em Teu nome, Jesus, para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. Glória a Jesus. Na presença de Deus, lembre-se, fé tem que andar junto com as obras, obras tem que andar junto com a fé. E amanhã na live nós falaremos sobre isso, fé e obras. O que quer dizer? Por que hoje, mais do que nunca, temos que colocar a fé em prática junto com as obras? Glória a Deus. Porque a fé sem as obras nada aproveita. Obra sem a fé é morte em si mesmo. Então estaremos falando, né, amanhã não esqueça a live, nós vamos fazer, né, às 15h45 na presença de Deus. Mas hoje você fica ligado, né? Bruno Brilhante já pode vir aqui para estar já trazendo a mensagem para o seu coração na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Forte abraço a todos aí na presença do Senhor. Continue ligado, Deus vai falar poderosamente em seu coração. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, você que pode. Livro de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Quem está em casa também pega aí a sua Bíblia e acompanhe a leitura. Lucas 15, a partir do versículo de número 8. Diz assim o texto: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Versículo 10: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um. E não tem te agradado, Deus, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, eu venho lhe pedir, meu Pai, mais uma vez, que seja o Senhor falando aqui conosco, ó Pai amado, em nossos corações, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai amado, que o Senhor continue crescendo, ó Pai amado, e nós diminuindo cada vez mais, Senhor. Porque o primordial aqui, Senhor, é a Tua presença, a Tua soberania. Deus, continua conosco, ó Pai amado, abençoando, Senhor, aqueles que estão aqui presentes e os também que estão nos assistindo, meu Pai. Alcança, Senhor, o máximo de vidas possíveis, meu Pai, e faça a Tua obra para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Um texto muito conhecido, o qual estive meditando na semana passada. Hoje eu tinha preparado, eu ia falar um pouco sobre Jonas, mas no momento que eu estava orando ali, o Senhor, Ele ministrou algo ao meu coração, acrescentando aquilo que Ele já tinha nos falado na semana anterior, e eu quero compartilhar com os irmãos.
Nós sabemos que o texto de Lucas 15 é uma parábola que Jesus, dentre as várias a qual ele estava falando para os publicanos e os pecadores, é uma das que mais me chama a atenção, porque é uma parábola que se une em três. A primeira parábola é a parábola da centésima ovelha, ou da ovelha perdida. A segunda parábola é a qual nós lemos, da dracma perdida. E a terceira é a do filho pródigo, onde vai mostrar um filho que procurou o caminho da perdição e um que se perdeu dentro de casa. Eu quero falar aqui um pouco sobre a dracma perdida. Nós sabemos que o Dr. Lucas, quando ele escreve o livro que leva o seu nome, ele escreve a fim de acrescentar o conhecimento que Teófilo já tinha acerca daquilo que ele ouviu falar de Jesus. E nesse relato ele vai esconder algumas preciosidades que nós só vamos encontrar através da meditação na palavra. Eu tenho o hábito de falar, não sei se aqui eu já cheguei a falar aos irmãos, que a leitura da Bíblia, ela não pode ser uma leitura comum, como se lê uma revista, uma notícia, como se lê um jornal. A leitura da Bíblia, ela não é apenas uma leitura para trazer informação, mas ela também traz edificação, sabedoria e crescimento para a nossa vida espiritual. Quando se pratica a leitura da Bíblia, a primeira coisa que nós vamos ver é Deus falando com os homens através da sua palavra. E o intuito dele em falar conosco através da sua palavra é justamente isso: nos mostrar aquilo que o homem comum não compreende e jamais vai conseguir encontrar. Hoje em dia, ser teólogo não quer dizer que o teólogo é 100% cristão. Hoje em dia, a teologia ou o ensino da teologia, em muitos lugares aí, é tido como uma matéria comum, como nós temos aí estudo de geografia, por exemplo, ou um estudo de matemática, e muitos têm usado o estudo da teologia como profissão. Mas eu não quero entrar aqui nesse contexto. Vamos falar um pouco acerca dessa mulher. Primeiro vamos ver que no texto a Bíblia vai começar narrando que uma mulher tinha 10 dracmas. Dessas 10, uma se perde. E quando ela percebe que perdeu uma, ela acende a candeia, ela varre a casa e procura essa dracma. E quando ela encontra essa dracma, ela se alegra. A alegria dela é tanta que ela chama as amigas para comemorar com ela. Aí Jesus vai fazer um comparativo, que a alegria dela e das amigas comemorando, aleluia, o achado, ter encontrado a dracma que se perdeu, assim era a alegria no céu por um pecador que se arrependia. E nós sabemos que a dracma nos dias atuais, ela tem um valor aqui mais ou menos entre 5 a 7 dólares. Já a dracma dos tempos antigos, uma moeda muito valiosa, cada dracma equivalia a mais ou menos 2 dias de trabalho. Dependendo da função que fosse realizada, ela teria o valor de 1 dia de trabalho. Só que essas dracmas que essa mulher possuía não era uma dracma comum, não era uma dracma apenas de um trabalho, porque nós sabemos que o trabalho, ele nos traz o recurso que é o dinheiro financeiro, e nós utilizamos desse recurso para sobreviver, para comer, para se vestir, para pagar as contas de casa. Já as dracmas dessa mulher, nós conseguimos ver pelo texto que o valor que tinha para ela, e além do seu sustento, tinha um valor sentimental. Era costume também na época e cultura as pessoas darem como dote ou premiação um colar de dracmas, ou como nós chamamos, um diadema de dracma, ou a mulher utilizava ele no seu pescoço como um objeto de vaidade, de luxo, ou utilizava no seu cabelo, também para deixá-la adornada. E isso reforçando a preocupação e o desespero dessa mulher ao perder essa dracma. E o que me chama a atenção é que ela vai perder essa dracma,
talvez tenha sido um descuido, talvez ela não prestou atenção, não cuidou direito, e uma dessas dracmas se perderam. E nós conseguimos ver pelo desespero dessa mulher, narrado em poucas linhas, que aquilo tinha muito valor para ela, porque com certeza era algo que quem deu para ela, aleluia, poderia ser, ou quem sabe era, alguém muito importante. Por isso aquela mulher, ela sentia algo a mais por aquela dracma, e o ato dela ter perdido, fez que ela então, vamos dizer assim, começasse a acontecer, ou o ato dela se levantar e começar a tomar algumas atitudes, antes de chegar a encontrar essa dracma. Primeira atitude dela é acender a candeia. A segunda atitude dela é varrer a casa. E quando ela une as atitudes de acender a candeia e de varrer a casa, ela então encontra essa dracma perdida, a ferramenta que ela utilizou para encontrar aquilo que ela havia perdido, a vassoura. A vassoura era a ferramenta utilizada para varrer a casa. Outra ferramenta que ela utilizou para poder, antes de varrer a casa, encontrar a dracma, foi acender a candeia. E outras coisas aqui por trás dessas linhas vai nos revelar quão grande é esse texto, o porquê foi necessário dela acender a candeia naquela época, ou para as pessoas a qual Jesus estava pregando, que eram os publicanos e os pecadores. Mas Bruno, quem é os publicanos? Os publicanos são os judeus que eram cobradores de impostos a serviço do Império Romano. Eram considerados traidores da pátria. Eram homens que não eram bem vistos perante a sociedade. E Jesus estava no meio deles pregando. Bruno, e quem eram os pecadores? Os pecadores aqui, a qual o texto cita, são pessoas que não têm muitos bens materiais. São pessoas que ainda não conheceram a luz da palavra. E perante os olhos dos fariseus, eles eram pecadores, porque não tinham conquistado os bens materiais. E um dos motivos para essa mulher ter acendido a candeia vai simbolizando, ou vai nos dizer, que a casa dela era uma casa escura. E de fato sim, naquela época, para as pessoas mais humildes, as casas eram feitas como se fosse um caixote, não tinha janela, era só a porta. E para poder entrar um mínimo de iluminação e também uma ventilação, deixava-se alguns espaços em cima, próximo do telhado desta casa, entre um tijolo e outro, para pudesse entrar uma corrente de ar e ventilar a casa. Mas antes disso, tudo isso vai somar para uma coisa: essa mulher, ela pode ter sido uma mulher que não cuidou daquilo que alguém deu para ela de precioso e perdeu aquela dracma. O texto não diz, mas ela tinha algo dentro da casa dela que foi o primordial. Ou sem aquele objeto, ou sem aquilo dentro da casa dela, ela não conseguiria encontrar a dracma. Ela poderia ter a vassoura, ela poderia ter a candeia, mas para poder trazer iluminação naquela casa, ela tinha que acender a candeia. E para acender a candeia, ela tinha que ter algo dentro de casa, na reserva, para que pudesse executar aquilo que estava em seu coração, que era o óleo. E o óleo não era hoje em dia, era azeite. Aquela mulher poderia ter perdido aquela dracma, mas ainda dentro da casa dela tinha um pouco de azeite, porque sem o azeite ela jamais acenderia aquela candeia. Diferentemente da parábola das 10 virgens, onde nós vamos ver que o texto fala de 10 mulheres loucas, de 5 mulheres loucas e 5 prudentes, porque 5 levaram azeite de reserva e outras foram apenas confiando naquilo que estava na candeia. O noivo então estava prestes a passar. À meia-noite o noivo passou.
5 daquelas mulheres estavam com azeite sobrando, as outras 5 não tinham, e ainda quiseram do azeite das outras, mas o azeite não poderia ser compartilhado, porque todas elas iriam ficar sem. Mas essa mulher, ela perdeu a dracma dentro de casa, mas ela ainda tinha um pouquinho de azeite. E o interessante é que, embora ela tivesse um pouquinho de azeite, a candeia não estava acesa. Embora ela tivesse um pouquinho de azeite, ela ainda estava na escuridão, porque se a candeia tivesse acesa, enquanto estava utilizando do azeite, no momento em que a dracma tinha se perdido, rapidamente ela teria encontrado. Mas pelo fato do azeite, aleluia, aliás, pelo fato da candeia não estar acesa, ela perde aquela dracma e não sabe aonde perdeu. E isso me chama muita atenção, porque tem muitas pessoas que têm azeite reservado, tem muitas pessoas que têm azeite guardado, mas ainda está sem visão espiritual. Tem muitas pessoas que têm azeite o suficiente para manter acesa a chama que dá a visão do ambiente ao seu redor, mas não quer acender a chama, aleluia, não quer acender a chama. Para quê? Para não, aleluia, não acendendo a chama, não tem visão espiritual, vive na escuridão. Não é à toa que nós vemos que tem pessoas por aí que pregam que é uma maravilha, louva que é uma bênção, administra uma igreja, dirige um culto que é uma bênção, mas não consegue desenvolver o seu trabalho, é limitado em um quadradinho escuro, tem azeite, tem capacidade, tem unção, mas ainda está com a chama apagada. Bruno, e o segredo para mim não perder as preciosidades que eu recebi, aleluia, é você não apenas manter o azeite guardado, mas utilizar ele para não deixar a chama do Espírito Santo se apagar. Tem muitas pessoas nos dias atuais que ainda estão com a sua visão cerrada, não conseguem enxergar um palmo à frente do seu nariz, não conseguem ver as grandiosidades que Deus está realizando. A mente pode ser grande, o talento pode ser grande, a desenvoltura na hora da ministração pode ser grande, mas a visão ainda está pequenininha. A visão estando pequena ou sem visão, não adianta mente grande, não adianta grande talento, não adianta, aleluia, ter uma grande desenvoltura na hora da ministração ou uma grande ministração na hora do louvor. A chama ainda tem que estar acesa, porque no momento em que você perder, aleluia, por um descuido involuntário ou voluntário, perder aquilo que Deus confiou na tua mão, aquilo que Deus te deu de precioso, no momento em que escapar, você fala que não, porque ainda tem chama acesa, eu não vou perder. Mas Bruno, eu já perdi, já perdeu? Então o segredo é pegar o azeite, acender a candeia. E agora o que eu faço, Bruno? Eu já estou preparado para acender a candeia, eu já estou com o azeite, agora é o momento de pegar a ferramenta. A ferramenta dessa mulher qual foi? A ferramenta dela, aleluia, foi a vassoura. E a vassoura também tem um significado muito importante aqui. Observe que ela pega a vassoura, mas antes dela encontrar, ela precisa varrer a casa. Não bastou apenas a candeia acesa, ela precisou tirar a sujeira. Mas isso também me chama a atenção, porque se ela tivesse, aleluia, perdido aquela dracma há pouco tempo, talvez a sujeira não teria encobrido ela. Talvez no momento em que ela acendesse a candeia, estando o ambiente limpo, ou no momento em que ela perdeu, ela se tocasse que ela havia perdido e acendesse a candeia, obviamente ela iria ver de imediato, aleluia, a dracma que ela havia perdido. Outra coisa que me chama a atenção é que tem muitas pessoas que já perderam, aleluia, um algo ou aquilo que Deus confiou na mão dela, um talento que Deus confiou na mão dela, e pelo tempo que ele deixou lá,
aleluia, já empoeirou, a sujeira já tomou conta, aleluia. Mas é noite de despertamento. Se você não acredita, eu vou te falar, é noite de começar a pegar essa ferramenta que essa mulher usou, essa vassoura, e começar a varrer toda a sujeira do ambiente. Mas Bruno, você vai começar com pregação dura? Não. E mesmo que eu fosse começar com pregação dura não leva a crente para a morte. Jonas pregou uma das pregações, aliás, na Bíblia mencionada, a pregação mais dura da vida dele, a ponto dele até temer pregar para aquele povo. E no momento que ele prega, o povo inteiro, aleluia, se converte. E Deus, pela tua infinita misericórdia, deixa de consumir como disse que ia consumir aquele povo. Nós temos que parar com essa ilusão, aleluia, que pregação dura mata crente. Pregação que mata crente é a pregação dura que não é bíblica. É aquela pregação da onde sai do ego da pessoa, ou que a pessoa acha, porque a palavra, a pregação, aleluia, dura sendo bíblica, ela não mata, mas ela traz, aleluia, vida. E não uma vida comum, ela traz vida e vida com abundância. Essa mulher então, no momento em que ela pega aquela ferramenta com a candeia acesa e começa a varrer a casa, ali ela encontra aquela dracma. E quando ela encontra aquela dracma, ela se alegra de uma maneira tão grande, a ponto de chamar as suas vizinhas para se alegrar com ela. Aleluias. E pelo que eu vi aqui no texto, as vizinhas foram se alegrar com ela. Aleluias. Diferentemente de muito que nós temos visto por aí, principalmente em rede social, e até mesmo no convívio com algumas pessoas, é que poucos têm se alegrado com as conquistas dos irmãos. Poucos têm se alegrado, aleluia, com as vitórias dos irmãos. Aleluia. O que me remete à passagem ainda de Jonas. Jonas se recusou a pregar para o povo, mas Deus fez com que ele voltasse e pregasse. E quando ele vê que Deus não mata o povo, pastora, ele disse assim: eu sabia que isso ia acontecer. É por isso que eu não queria vir, porque eu sabia que isso ia acontecer. Ou seja, Jonas reclamando que Deus não matou o povo e o povo se converteu. Eu não quero ser extra bíblico, mas observando essa passagem que eu citei, dá a entender que o que ele queria para o povo era a morte, porque o povo era um povo ruim. O povo era pessoas que matavam o profeta, não aceitavam profecias, era um povo idólatra, que gostavam de pendurar a cabeça dos profetas como troféu. Era mais ou menos o seguinte: pecou a vida inteira e agora quer salvação? Pecou a vida toda e agora está dizendo que é crente? Aí Deus pega ele, aleluia. Eu quero que você abra aí no finalzinho do livro de Jonas. Eu já volto para concluir, que os dois têm o mesmo raciocínio. Livro de Jonas, pega ele aí, abra Jonas 4:11. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Ou seja, Deus estava falando para Jonas: o povo se converteu, o povo abandonou as velhas práticas. Você acha que eu, aleluia, não vou ter compaixão deles? Você acha que eu não vou ter misericórdia deles? E quem era o povo? O povo era um povo totalmente, vamos dizer assim, em questão de doutrina, ou de palavra, ou de reverência a Deus ou religião, um povo totalmente inocente. Porque Deus ainda disse: eles não sabem nem discernir, não sabem a diferença entre a mão esquerda e a mão direita. Ou seja, Deus estava mostrando para Jonas a
a misericórdia dele, a ponto do texto dizer, até aqui, no capítulo 3, versículo 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá. Aí no versículo 10, Deus viu as obras deles, como converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito lhes faria, e não o fez. Mas Bruno, a Bíblia diz que Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende mesmo não, mas o que Deus teve aqui foi misericórdia. Quem se arrependeu foi o povo, porque arrependimento não é apenas um sentimento de culpa. Arrependimento é mudança de comportamento, é mudança de caminho. O sentimento de culpa é remorso, ele vem, mas daqui a pouco vai. O povo se arrependeu, Jonas pregou, aí Deus ainda fez uma pegadinha com ele. Deus fez crescer uma abobeira da noite para o dia, e durante o dia fez uma boa sombra para ele, e ele descansou. Só que no final do dia, aliás, passou o dia e a noite, quando amanheceu o dia, a bobeira já tinha morrido. Aí veio o sol quente e doeu a cabeça de Jonas. Aí passou um vento e Jonas desmaiou, e ele ainda disse: eu quero a morte, é melhor morrer, eu não vou suportar isso, eu não aguento. Começou a dar um chilique. Aí eu me coloco, aleluia, a entender perfeitamente a situação de Jonas. O camarada desobedeceu a Deus, quis fugir daquilo que Deus mandou ele fazer, entrou num barco em direção a Tarsis, e ele estava tranquilo, ele não estava com medo. Em nenhum momento a Bíblia diz que ele tinha medo de pregar para os ninivitas. Sabe por quê? Porque quando ele entrou no barco, ele desceu lá para baixo e foi dormir. Quem tem medo não dorme, é igual Pedro em Atos 12. Vai morrer nada, foi dormir, foi descansar. Jonas a mesma coisa, foi dormir, e dormiu no fundo. Então Deus mandou uma tempestade, não foi o diabo, foi Deus que mandou a tempestade, para mostrar para um homem que estava fugindo do que Deus mandou ele fazer, aleluia, que quem estava no controle era ele, não era Jonas. O caminho foi Jonas que escolheu, mas a consequência não teria como ele sair fora dela. E o pior de tudo, até quem não tinha nada a ver com a história passou a sofrer a consequência de alguém que estava fugindo, aleluia, das suas responsabilidades. E se não tomarmos cuidado, se não vigiarmos, tem pessoas que entram em nossa vida fugindo do chamado de Deus só para trazer tempestade. E talvez alguém aqui na igreja, ou que esteja nos ouvindo, está querendo sair do propósito que Deus o designou. Possivelmente também vai levar tempestade no ambiente que vai levar tempestade para a vida de alguém, para a família de alguém. Aí então eles começam a consultar o povo, aí começam a lançar sortes para saber o que estava acontecendo. Chegou em Jonas, ele disse: sou hebreu, sirvo ao Senhor, o Criador dos céus e da terra e dos mares. Aí ele vai dizer: é por causa de mim que isso está acontecendo. E qual é a solução? Me lança na água, que as ondas vão parar. O texto diz que eles remavam tentando alcançar a areia, mas não conseguiam. De tão forte que era a tempestade, não saíam do lugar. Quando lançaram Jonas na água, as águas pararam. Um grande peixe veio e tragou Jonas. Aí ele disse que dentro do ventre da baleia ele conheceu a misericórdia de Deus. E ele diz que ele orou e Deus ouviu a oração dele. Depois de 3 dias, Deus dá ordem ao grande peixe. O grande peixe cospe ele. Ele agora prega para um povo rebelde, um povo violento. E quando ele prega, o povo se converte. Aleluia. Olha só que interessante.
nem os animais comeram. Todos vestiram-se de pano de saco, em sinal de humilhação, e sentaram sobre as cinzas. Aleluia! O rei, aliás, sentou sobre as cinzas. E olha só que interessante, um homem que passou uma grande tempestade, aliás, primeiro fugiu ou tentou fugir das suas responsabilidades perante Deus. Deus não matou. Depois foi pego pelos tripulantes do barco, que já haviam jogado todo o mantimento deles no mar, para que o barco não afundasse. Os homens já tinham perdido tudo, aleluia, e não tinha passado e descobriram que foi Jonas. Também não mataram ele, lançaram ele no rio. Um grande peixe o tragou e o preservou em vida, não o matou e não digeriu. Pregou em Nínive, o povo não o matou, permaneceu vivo. O povo se converteu, e agora um vento e uma dor de cabeça o fez pedir a morte. E Deus mostrou para ele, aleluia, que ele era mais forte do que ele pensava. Deus mostrou para ele, aleluia, ou Deus, melhor ainda, Deus mostra para nós que muitas das vezes nós queremos parar com tudo, abrir mão, desistir, aleluia, por causa de uma dor de cabeça ou por causa de um ventinho. Aí eu digo para você, olha para trás, veja o tanto de coisa que você já enfrentou. Olha para trás, veja o quanto Deus já te livrou, aleluia. Não era para você estar aqui. Pelas minhas vontades, eu não estaria aqui, ou estaria preso, ou morto, aleluia. Mas Deus, pela infinita misericórdia dele, aleluia, toda vez que eu me sinto fraco, incapaz, achando que não vou conseguir, além de Deus mostrar a misericórdia dele, aleluia, com a minha vida, me faz lembrar tudo aquilo que eu já passei. Ainda pequeno, passei no vale da morte com meningite. Depois de grande, aleluia, também passei no vale da sombra e da morte. 3 meses de UTI, aleluia. Quando eu estava na UTI, eu não conseguia andar 10 metros por dia. Fiquei dessa finurinha. Quem me vê hoje fala, rapaz, dobrou, ou melhor, até triplicou o tamanho lateral, aleluia. Porque eu sei o que Deus operou na minha vida. Não vai ser uma simples dor de cabeça que vai me fazer parar, não. Não vai ser uma dor de cabeça que vai fazer você parar, não. Não vai ser um ventinho que vai te fazer parar, não. Jonas disse dentro da baleia que ele orou e Deus atendeu, mas achou ruim quando um povo se converteu. Não seja hipócrita, irmãos. Não seja hipócrita. Mas Bruno matou, Bruno traficou, Bruno estuprou. Nós não somos juízes. Não é nós que vamos julgar. Aleluia. Se Deus se alegra por uma alma que se arrepende, se tem festa no céu por um pecador que se arrepende, imagina quando as pessoas que fazem as missões, entrando dentro das favelas, pregando para os traficantes. Imagina a felicidade, a alegria daquelas pessoas que estão entrando na Cracolândia, entrando nos lugares onde ficam os usuários de droga, pregando, e eles levantando a mão, aceitando a Cristo e querendo uma mudança de vida. Se aquelas pessoas se alegram, imagine lá no céu, aleluia. E para quem não é convertido e não sabe, talvez aceitar a Cristo aqui na terra pode fazer com que algumas pessoas deem as costas para você, pode fazer com que algumas pessoas te rejeitem, te excluam do WhatsApp, do Facebook, deixem de conversar contigo, aleluia. Mas a festa no céu, quando se arrepende. Se todos que estão assistindo essa live já forem convertidos, glória a Deus. Mas se não houver ainda convertido, tem festa no céu quando se arrepende. Tem alegria no céu quando um pecador se arrepende. Voltando para o texto das dracmas, agora estava completo o quadro. Se for preciso, aleluia, até Deus tirar pessoas de perto de você, Deus vai tirar, para te encontrar perdido, aleluia. E o interessante é que o paralelo dessas 3 parábolas
que elas interligam. Ela também vai mostrar duas funções totalmente diferentes, que às vezes muitas pessoas se confundem. A primeira parábola da ovelha perdida. O pastor deixa as 99 e vai buscar a que se perdeu. Fazendo uma rápida exegese do texto, nós vamos ver que o texto diz que uma ovelha se perdeu. Então o pastor deixa as 99 no aprisco e vai buscar a que se perdeu. Eu já vi pessoas dizendo: mas aquela ovelha que se perdeu, ela não voltou com medo das 99. Aquela ovelha que se perdeu não voltou porque ela foi rejeitada pelas 99. Não, aquele que se perde não volta porque não sabe o caminho. Quando uma ovelha se perde, ela não gosta de estar perdida. Óbvio que não, está sozinha em um lugar desconhecido, não sabe o caminho de volta. Mas o pastor, ele sabe, deixa as 99 em segurança, porque sabe que elas estão seguras, e vai buscar a que se perdeu. Aí a gente pula para a parábola do filho pródigo. Nós vamos ver que o filho pródigo resolveu sair de casa. Ele não se perdeu do caminho, ele escolhe sair. Não é à toa que quando ele escolhe sair, é necessário os porcos pregar para ele. Depois de tudo que ele passou, os porcos pregam para ele. Mas Bruno, como os porcos pregou para ele? Quando ele começou a comer as bolotas dos porcos, ele olhou para o lado, ele viu que ali não era o lugar dele. Eu imagino que até os porcos, acostumados a receber das bolotas, daquela comida, agora tem que ver quem dava comida para eles, também comendo. Aí ele se toca: até os servos do meu pai comem melhor do que eu vou voltar. Olha a diferença entre um e outro. O que se perdeu, a que se perdeu, a ovelha, não sabia o caminho de volta, mas aquele que saiu, sabia o caminho de volta. Aí tem muitas pessoas que julgam, falando: mas esse aí, o pai dele não foi atrás dele. Quem mandou ele sair de casa? Ele transgrediu a lei, ele desonrou o pai, pediu a herança antes do tempo, com o pai em vida. Mas o pai era misericordioso. Por mais que ele saiu e foi necessário os porcos indiretamente pregar para ele que ali não era o lugar dele, quando ele volta, de longe o pai vê ele, e o pai corre e abraça ele. Aleluias. Se alguém visse ele chegando antes do pai, ele poderia ter sido morto. Se alguém visse ele chegando antes do pai dele correr para abraçar ele, ele poderia ter sido apedrejado, tomado paulada, ter morrido de uma maneira cruel, por ter transgredido a lei. Mas o pai estava assim, de braços abertos, esperando ele chegar. E quando ele chegou, o pai deu roupa nova, o pai deu sandália nova, o pai deu anel novo, mandou matar um bezerro, uma novilha, um garrote, um boi, para se alegrar com eles. Aí vem o outro cruzamento das parábolas, que o irmão que estava dentro de casa não gostou da mordomia ou da recepção que o filho que havia saído voltou. O pai dele olhou para ele e falou: meu filho, tudo isso aqui sempre teve ao seu alcance, tudo isso aqui sempre teve disponível para você, mas se alegra porque seu irmão estava morto e agora está vivo. Aleluias. Sabe o que eu quero dizer? Vamos começar a se alegrar mais. Não estou dizendo que nós não nos alegramos, eu estou falando vamos nos alegrar mais quando o traficante aceitar Jesus, quando o assassino aceitar Jesus, até os pedófilos aceitarem a Jesus. Mas Bruno, pedófilo, a Bíblia diz que aquele que tocar ou fazer mal a uma criança já está condenado. Se a Bíblia já está falando, é a Bíblia, não sou eu. O meu papel é abraçar, o meu papel é estender a mão, o seu papel é cuidar. Aleluia. Mas Bruno, se baterem na minha cara, dê outra face. Mas Bruno, se me fizerem caminhar uma milha, caminhem duas.
Nós temos que parar de querer viver, aleluia, achando que é só uma morte. Eu vou fazer de tudo pelo meu viver aqui, porque quando eu morrer eu fiz aqui. Não, nós temos que fazer de tudo para garantir não passar pela segunda morte. Nós temos que viver não esperando a vida eterna aqui, mas sabendo que após a primeira morte, a segunda nós não passaremos, porque o nosso papel, a nossa missão aqui na terra, a qual Deus nos designou, nós conseguimos concluir com êxito. Amém? E assim eu encerro por aqui. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao pastor também que nos permitiu estar aqui mais uma vez pregando, e quem esteve assistindo e recebeu e recebe essa palavra. Eu quero dizer para você, é tempo de voltar, é tempo de se levantar e voltar, aleluia, para os braços do Pai. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Palavras de Vida, anotem aí, porque quando voltar os cultos normais, você possa estar realmente na igreja, na presença de Deus. Porque tudo isso que está acontecendo é um aviso para você se afirmar em Deus. Porque pode vir coisas realmente piores, como a Bíblia realmente relata, né? Que ela fala, haverá guerras, rumores de guerras, peste, mas ainda não é o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Então quem tem ouvidos, ouça o que diz a igreja. Glória a Deus. Então, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Palavras de Vida, Avenida das Ameixeiras, 195, Jardim Santa Rita, Diadema, São Paulo. Terças e quintas às 19h30, sexta-feira, quinzenalmente às 15 horas, tarde da bênção. Sábado, segundos e quarto sábado do mês, às 19h30. Domingo, 8 horas da manhã, círculo de oração, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, né? E 18 horas temos o culto da família na presença do Senhor. Quando voltar lá aos cultos normais, tiver liberado realmente lá para todos, então você anote o endereço para que você possa estar na igreja adorando a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus. Temos também irmãos filiais do Jardim Caema, Rua 12 de Outubro, número 434, Rua 12 de Outubro, número 434, quartas e sextas às 19h30, domingo às 18h30, culto da família. Pastor Rosildo, juntamente com a diaconisa Adriana, estão de braços abertos aguardando vocês para orar pela vossa vida. Filial Vila Liviero, a Rua José Antônio Valadares, 1032, Rua José Antônio Valadares, 1032, Vila Liviero, São Paulo. Terças-feiras às 15 horas, tarde da bênção. Quartas e sextas às 19h30, domingo às 18h15. É o culto da família. Então você possa estar conosco aí, um desses três endereços, né? Dependendo de onde você mora, perto de uma dessas três, você possa estar lá conosco, porque sem Jesus nada possamos fazer, amém? Irmãos, o canal do YouTube, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, você põe IEAD, as iniciais, Ministério Palavras de Vida. Até o retorno dos cultos, as lives do Facebook será postado no canal todos os dias. Deixe o seu like, ative o sininho para que você receba as notificações dos vídeos. Inscreva-se no canal, que vai estar nos ajudando bastante aí na presença de Deus. Quero falar com os irmãos também, né? Como nós vamos falar amanhã também sobre fé e obras. Para que todos, né, vocês estão em casa, vocês têm que colocar a fé em prática. É necessário. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas faça a obra também. Há muitas pessoas ficando desempregados por causa dessa quarentena. Há pessoas que não estão recebendo salário. Há pessoas que estão recebendo metade do salário, e essa metade que está recebendo do salário é para pagar aluguel, água, luz, e no fim não sobra nem para estar comendo, né? Glória a Deus. Então você aí de casa possa estar ajudando. Então ajude realmente aí
né, nessa parte, a obra. Glória a Deus. E se você tem algo aí para mandar realmente para a igreja, entre em contato, né? Glória a Deus, entre em contato, até mesmo aí pelo Face. Glória a Deus. E as pessoas da própria igreja também possam entrar em contato. A gente vai estar buscando, alguém vai estar buscando aí, montando cesta básica e ajudando as pessoas pelo qual precisa ir na presença de Deus. Então, fé com as obras, obras com a fé, e é necessário em nome de Jesus. Deus abençoe a Alcione Silva, a Manina Santos, pastor Zezinho, Deus abençoe a tua vida, de toda a família, e a todos vocês aí que estão ligados aí na presença de Deus, amém? Vamos orar, irmãos, para finalizar aí na presença de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amanhã a live é às 15h45, quinta-feira, né, vai ser às 8h15, às 20h15 da noite, glória a Deus. Na sexta-feira a live vai ser às 15h45 também, né, todos os dias levando uma palavra aí, né, para o seu fortalecimento espiritual na presença de Deus. Senhor Deus e querido Pai, graças damos por estarmos aqui na Tua presença. Abençoa poderosamente, Senhor, a todos que aqui estão. Dá as Tuas ricas bênçãos sobre cada vida, fortalecendo a cada um pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ao sairmos daqui, leva-nos em paz pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Abençoando também a todos que estão no lar. Sustenta poderosamente, Senhor, a cada vida, aqueles que são grupo de risco. Sabemos, Senhor, grupo de risco para o mundo. Quem crê em Deus não tem essa preocupação. Por isso, toma nas Tuas mãos, abençoa poderosamente, entra com providência, Senhor, abençoa a cada um dos Teus, e cortando, Senhor, e caindo por terra toda essa enfermidade, todo esse mal, em Teu nome, Jesus. Faça a Tua obra, abençoa poderosamente a todos os Teus, entra com providência, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, não deixe a economia quebrar, Senhor, entregamos nas Tuas santas mãos, a todos aqueles que querem, Senhor, o poder a qualquer custo, a derrubar ali, ó presidente, Senhor, meu Deus, todo mal seja caído por terra agora, em Teu nome, Jesus. Faça a Tua obra, entra com providência, abençoa essa nação chamada Brasil, abençoa, Senhor, a todas as pessoas de todos os países. Tu tem poder para curar, para restabelecer. Abençoa todos que estão em hospitais, aqueles que estão presos, aqueles que estão em manicômios. Abençoa, Senhor, a cada vida. Entra com providência para que cada um chegue a Teus pés, porque sem Ti, Jesus, nada possamos fazer. Tudo isso nós pedimos, cremos, confiamos, Te agradecemos, em Teu nome, Jesus, hoje para todos sempre. Amém, Jesus. Que amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo repose em cada coração presente. Todos digam amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.